não suportava quando alguém falava alguma coisa de Jesus para ele. Nós vemos que quando Jesus mesmo, para ser crucificado, Pedro tira a espada e corta a orelha de um soldado romano. Nós vemos um Pedro ali então, que ainda não tinha o ministério dele de levar a palavra, da mensagem da cruz. Ele ainda não sabia como lidar com as coisas de Deus. E assim é nas nossas vidas de hoje em dia. Quantos crentes estão na igreja, mas aqui ele é crente, lá fora ele já não é mais crente. Lá fora ele xinga, aqui dentro ele louva. Lá fora ele faz as coisas que o mundo oferece, aqui dentro ele ora e prega e fala de Deus. E assim Pedro era também. Pedro, ele estava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas ele não suportava as lutas. Ele não aguentava as lutas que ele passava. E ele falava para Jesus: Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Ele era aquele que não aceitava em nenhum momento. Quando Judas traiu Jesus, quando também ali aquela mulher foi ungir o pé de Jesus, Pedro fala novamente: esse dinheiro dá para ter vendido e dado aos pobres. Nós vemos também o Pedro, que ali naquele momento, quando nega Jesus 3 vezes, ele andava com Jesus, estava com Jesus, mas quando chegou a provação, a luta, quando chegou o momento mais difícil, com medo de morrer ali também naquele instante, ele nega Jesus. Quantos estão negando a Jesus? Quantos estão negando a palavra de Deus, de levar o Evangelho de Jesus Cristo? Esse era o Pedro. Mas eu vejo também o meu Jesus, que Ele não abandona, que Ele não deixa, porque Jesus, Ele conhece o meu coração. Jesus conhece o teu coração. Jesus, Ele sabe o processo de transformar a minha vida e transformar a tua vida. Eu estava no mundo, fazia as coisas do mundo, mas Jesus me buscou e transformou a minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje, louvando e engrandecendo ao nome dEle. Quantos estão aqui, talvez não nasceu no berço evangélico, estava no mundo, fazia as coisas do mundo, mas o Senhor, pela misericórdia dEle, foi lá e te resgatou, te trouxe novamente, e hoje você está aqui para adorar e exaltar a este Deus. Jesus queria naquele instante fazer de Pedro um pregador da palavra. Jesus já tinha um propósito de fazer Pedro para levar a mensagem dele para aqueles que precisavam. Então Pedro não entendia as coisas espirituais, mas ele andava com Jesus e aprendia aquilo que Jesus ensinava. Por que não ver o Pedro que ia para o monte junto com Jesus, mas não orava, ele dormia? Por que não ver o Pedro na transfiguração, ali dormindo, em vez de estar ali orando junto com Jesus? Por que não ver um Pedro que não entendia as coisas de Deus, que não entendia as coisas espirituais, mas teve um momento em que ele, de tanto estar com Jesus, ele entendeu uma palavra? Porque um dos discípulos disse assim: Jesus, alguns perguntam para nós se tu é Moisés ou se o Senhor é Paulo. Mas naquele momento ali então, ele olha e pergunta para os discípulos: e vocês, o que acham que eu sou? E Pedro naquele momento responde: tu és o Cristo. Ele soube reconhecer naquele momento que ele era Jesus Cristo Nazareno. Mas quando é que nós vemos então Jesus o anjo mandando chamar os discípulos e a Pedro, porque Jesus iria vir em encontro com eles pela última vez para ele subir para o céu? Eu vejo então naquele momento, quando Jesus encontra com os
os discípulos. Quando Jesus encontra com os seus discípulos, nós vemos lá em João, capítulo 21, e versículo 16 e 17, que quando Jesus vai até Pedro, e ali começa o trabalhar de Jesus na vida de Pedro, ele vai até Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, Jesus, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus mais uma vez torna a perguntar a Pedro: tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez então Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, eu já disse que eu te amo. E a Bíblia fala que naquele momento Pedro entristeceu-se com aquela pergunta. E Jesus mais uma vez disse: então vai e apacenta as minhas ovelhas. E aí começa o trabalhar de Jesus. Jesus então começa a pregar e diz: olha, eu vou subir para o Pai, mas quando eu subir, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador. Hoje vocês não entendem quem é Ele, mas vocês entenderão. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E os discípulos então começam e ficam em Jerusalém, aonde Jesus mandou. Ele mandará ali então eu vejo os discípulos reunidos, esperando a promessa de Jesus se cumprir. E eu vejo o Pedrão que cortou a orelha do soldado, o que dormia ali no monte, quando Jesus estava orando, ali agora em Jerusalém, esperando a promessa de Deus se cumprir na vida deles. Atos capítulo 12 diz que estavam 120 reunidos em um lugar, uma casa, e de repente sobreveio um vento impetuoso e encheu toda aquela casa, e todos que estavam ali naquele momento começaram a ser cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, ali línguas repartidas, cada um entendia de uma forma, e todos estavam sendo cheios do poder de Deus. E eu vejo agora o Pedro que cortava a orelha, o Pedro que estava ali no meio da igreja, que estava ali no meio do monte dormindo. Agora eu vejo um Pedro transformado, um Pedro revestido, um Pedro cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai falar que Pedro, cheio do Espírito Santo, sai dali do meio daquele povo e sai pela rua a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E ele, começando a pregar, diz a Bíblia que ele ganha 3.000 almas para Jesus. Agora um Pedro que está sendo revestido, cheio do poder de Deus na vida dele. Um Pedro agora que está cheio do poder de Deus. Ele gosta tanto de pregar agora, que diz a Bíblia que ele continuou pregando, e a outra vez que ele prega, quase 5.000 almas renderam aos pés do Senhor. Agora já não é um Pedro carnal mais, agora já não é um Pedro que é carne, agora é um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo